A gente tem mania de focar em elevar a nossa vibração e manter ela alta, mas a gente não tem costume de olhar para o lado para entender o que rouba essa energia. E às vezes isso é tão importante quanto. E é sobre isso o vídeo. Espero que gostem. É muito mais comum a gente se preocupar em manter a nossa energia elevada do que a gente se preocupar com o que tira ela, né? Eu falo por mim mesma, a experiência própria de cuidar mais o que me eleva do que me rebaixa, né? A gente não pensa muito sobre isso, mas acontece e é importante enxergar. E às vezes é um equilíbrio, né? Talvez tu não tá conseguindo se manter naquela vibração mais alta e se tu começar a observar o que te tira, tu consegue chegar ali onde tu quer, sabe? E a gente às vezes acha que tem que ser coisas grandes, né? Que sejam fáceis de identificar e que nos roubem, né, essa energia, mas às vezes justamente são as coisas pequenininhas, mas repetidas. E eu vou falar um pouco de itens, sabe, de algumas coisas assim que eu observo, enfim, que eu ouvi e que eu me identifiquei e que a mim, né, prejudica. Então talvez vocês se identifiquem também. E a primeira coisa que eu penso assim são lugares e pessoas que nos sugam, tá? E eu tenho certeza aí que várias pessoas de vocês já passaram por isso, de ir em alguns lugares. E, gente, eu não tô falando só de uma vez, tá? De várias vezes ir nesse lugar e começar a observar que a tua energia é sugada. Ou pelo ambiente, né? Ou por muitas pessoas, enfim, nesse ambiente. Ou por ser uma pessoa somente. E a gente, às vezes, passa batido isso. Só que se tu começar a observar e aquilo repetir, acredite, porque uma coisa é certa, energia não mente, sabe? Então são coisas que se tu observar, tu vai pensar duas vezes antes de ir de novo nesse lugar. Outra coisa básica, né, nos tempos de hoje é a questão do que consome, né? Principalmente nessas mídias sociais e cuidar para o que tu tá consumindo, observar se tá fazendo tu ter questionamentos, comparações, sabe? Tendo sentimentos que não são tão bons e, sei lá, de inveja, inclusive, de querer aquela vida, de se achar insuficiente, se sentir inferior, sabe? Tem coisas que não vale a pena tu ficar assistindo. Eu vou ser bem sincera com vocês. Agora de verdade assim eu não sinto mais isso, mas eu já senti alguma pessoa talvez que... Eu não vou lembrar quem foi, se eu não me engano foi alguém famoso. Foi até engraçado, mas eu juro por Deus que eu parei de seguir essa pessoa porque estava me causando aflição. Se eu lembrar depois eu falo direitinho sobre o que era a respeito, mas eu realmente não lembro. Não era grana, eu acho que até era coisa de interior, assim, de morar na roça, né? Não lembro. Eu tava nessa fase assim de transição de vir pro sítio. E eu parei de seguir essa pessoa, porque eu comecei a observar que aquilo não estava mais me causando bem, sabe? E isso também rouba a nossa energia. E acaba que essas pessoas, quando nos causam esses sentimentos ruins, elas não estão mais nos inspirando. Elas estão sugando nossa energia. E não é culpa delas, óbvio, né? Na verdade é um sentimento ali que a gente tem que entender o que está acontecendo pra gente, né, transmutar esse sentimento. Então observem o que vocês consomem, gente, de verdade mesmo, e se precisar, inclusive familiar, se precisar silencia, para de seguir. Bloquear, acho que familiar é meio complicado, né, mas façam isso. Outra coisa que eu tenho certeza absoluta que tira muito energia da gente são pensamentos negativos, e não só pensamentos negativos. Ficar falando sobre ele o tempo inteiro. Eu tenho pessoas conhecidas minhas que eu ando cansada, sabe? E tô tentando me afastar. Familiar é um pouco mais complicado de afastar, mas ando me sentindo cansada e sem paciência, sabe? Que reclamam o tempo inteiro, que tudo é um problema. Para cada solução tem um problema, né? Que nem diz aquela frase. E eu, para me proteger, sim, tô tentando me afastar. E eu acho importante também vocês observarem isso e observar, inclusive, se vocês não são essas pessoas. Porque, gente, quanto mais tu tiver
Pensamentos, não é tiver pensamentos, é tu focar nos pensamentos, é tu dar atenção para esses pensamentos ruins. Mas virão coisas ruins, é o tal do lei do espelho, né? O que tu emite, o que tu reflete, emite, agora me confundi. Enfim, então assim, observem as pessoas que causam isso em vocês, mas observem também se não são vocês essas pessoas. Então, cuidem bastante. Isso tira muita energia. Outra coisa que é legal observar é a questão do movimento. Como eles falam, né? Vida parada, energia travada. Isso é real. E eu nem tô falando um movimento espiritual, de uma busca espiritual. Eu tô falando de físico mesmo, de fazer atividade física, de fazer alguma coisa que te dê prazer. Uma arte, uma dança, uma aula de música. Sei lá, gente. Coisas pra movimentar, sabe? Não aceitarem uma vida que tu fique sentada num domingo no sofá, né? Como fala a música do Rapa lá, que eu esqueci a ordem. Mas, tipo assim, sabe? Cuidar pra viver, vibrar, sabe? Isso também é extremamente importante pra manter a energia alta. Não se posicionar é um problema. É um problema que eu passei uma vida inteira, assim, sendo essa pessoa. Eu era chamada de em cima do muro, qualquer coisa que tinha eu era em cima do muro, porque eu não tinha opinião, porque não sei o quê. Cara, isso era um saco, mas era verdade, no fim era verdade. Hoje eu me posiciono mais, não sou de brigar, não sou de gritar, não sou de espernear, mas me posiciono muito mais no meu jeito. E eu acho extremamente importante, porque engolir demais acaba que pesa. E, gente, pesa. Pode causar até problemas de saúde. E eu falo por experiência própria. Então, cuidem para vocês não ficarem engolindo, para vocês não ficarem atrás de um conforto ali para não causar conflito. Não façam isso, não vale a pena. Falem com jeito, mas falem. Aí agora eu vou me repetir um pouco com o que eu falei antes sobre o consumo, né, de mídias sociais e tal. É um problema seríssimo que eu tenho, assim, de me perder muito na tela, me perder muito, fico horas às vezes, sabe? E infelizmente eu sou consciente disso e me culpo por isso, tá? Mas ainda não consegui sair dessa fase. Mas cuidem, isso é uma bosta, é uma grande bosta. Eu não tenho nem outro nome para falar, até tenho piores. E outra identificação minha é agradar todo mundo, né? Que eu já falei em vários vídeos e tô melhorando, graças a Deus. Cuidem para vocês não serem essa pessoa de focar a energia toda que tu tem em manter o outro confortável, sendo que tu não tá mais confortável fazendo isso, tá? Então, cuidem, gente. Cuidem que isso não vale a pena também. Isso acaba até ofuscando a nossa luz. É muito maluco assim, mas quando a gente se preocupa mais com o bem-estar do outro do que com o nosso, a nossa luz parece que ela é diminuída. Ela vai se diminuindo assim, é horrível. Então não façam isso. Aprendam a não fazer isso. Falta de propósito também é algo que suga demais a nossa energia, mas é uma coisa mais complexa, né? Porque que sonho seria se todos trabalhassem, né? Na verdade, fizessem o que gostassem e fossem recebessem por isso, né? Eu acho que é o sonho de todo mundo e não é o que acontece. E isso acaba que drena demais a nossa energia, é pesado, sabe? De tu fazer alguma coisa por obrigação porque precisa ser feito. Então, sigam fazendo se é o caso de vocês. O meu ainda é também. Mas vão buscando um caminho para seguirem depois os seus corações, sabe? Não deixem de lado os seus sonhos, não deixem, por favor. Mesmo que demore, não deixem de lado, não desistam dele. Não vale a pena tu só passar a vida inteira fazendo uma coisa por obrigação para sobreviver. Aí já entra no gancho a questão de não querer acelerar o tempo, sabe? A questão da ansiedade. Ansiedade é outra coisa que drena energia, né? Me identifico também. Mas tu se tornando cada vez mais consciente, né, das coisas, do mundo, do teu ser, tu passa a ter mais confiança nas coisas, no processo, no tempo.
E isso ajuda demais, porque tu não fica tentando atropelar as coisas. Aí é a tal importância do autoconhecimento. Eu acho que tem várias outras coisas que eu poderia falar assim, mas eu acho que isso aí é o mais geral, né? Então, sigam fazendo as coisas que sim, que levantam, né, a energia de vocês, que mantém a vibração de vocês alta, mas passem a observar as coisas que drenam. Aí o equilíbrio vai ficar muito mais fácil e vai sofrer menos, e quando tu não conseguir atingir através da busca pela vibração alta, né? Às vezes a gente fica nos pensamentos positivos, natureza, né? E meditação, yoga, sei lá, caminhadas, coisas que faz sentido para ti, que escutar uma música boa, que leva em tua vibração. Tem dias que a gente não consegue, nem assim, nem fazendo tudo isso a gente consegue elevar. E aí tu observando as coisas que te tiram, talvez tu alcance, porque tá ali a drenagem de toda a tua energia, entendeu? E é bem importante observar, daí vai ficar mais fácil. E é isso, gente. Boa energia não se cria, se protege.